Todas as oligarquias do passado caíram do poder, ou porque se calcificaram, ou porque amoleceram, ou porque se tornaram estúpidas e arrogantes, deixaram de ajustar-se às circunstâncias e foram derrubadas, ou porque se tornaram liberais e covardes, fizeram concessões quando deviam ter usado a força e, também aqui, foram derrubadas. Ou seja, caíram por causa da consciência ou por causa da inconsciência. O partido foi capaz de produzir um sistema de pensamento no qual os dois estados podem coexistir sem problemas. Essa foi a única base intelectual capaz de oferecer permanência à autoridade do partido. Se quiser governar e continuar governando, a pessoa deve ser capaz de deslocar o sentido de realidade. Porque o segredo da governança é combinar a crença na própria infalibilidade com a aptidão de aprender com os erros passados. Nem é preciso dizer que os praticantes mais sutis do duplo pensamento são aqueles que inventaram o duplo pensamento e sabem que ele é um vasto sistema de logro mental. Em nossa sociedade, aqueles que estão mais informados sobre o que ocorre são também os que estão mais longe de ver o mundo como ele é. Em geral, quanto maior a compreensão, maior o engodo. Quanto maior a inteligência, menor a saúde mental. Uma ilustração clara disso é o fato de que a histeria de guerra ganha intensidade à medida que o cidadão sobe na escala social. Aqueles cuja atitude em relação à guerra é preponderantemente racional são os povos dominados dos territórios em disputa. Para essas pessoas, a guerra nada mais é que uma calamidade contínua que passa e volta a passar sobre seus corpos como a água das marés. Para eles, não tem a menor importância saber qual dos lados está ganhando. Sabem que uma alteração da supremacia significa apenas que continuarão desempenhando as mesmas tarefas de antes para novos senhores, que hão de tratá-los exatamente como eram tratados. Os trabalhadores um pouquinho mais favorecidos, a quem chamamos proletas, só têm consciência da guerra de forma intermitente. Sempre que necessário,
é possível espicaçá-los para que tenham surtos de medo e ódio. Mas, se abandonados a si mesmos, às vezes esquecem por longos períodos que há uma guerra em curso. É nas fileiras do partido e, sobretudo, do núcleo do partido que se encontra o autêntico entusiasmo bélico. Aqueles que sabem que é impossível conquistar o mundo são os que acreditam mais firmemente no projeto. Esse estranho entrelaçamento de opostos, conhecimento com ignorância, cinismo com fanatismo, é um dos principais traços da sociedade oceânica. A ideologia oficial está impregnada de contradições, mesmo quando não há nenhuma justificativa prática para elas. Assim, o partido rejeita e avilta cada um dos princípios originalmente defendidos pelo movimento socialista e trata de fazê-lo em nome mesmo do socialismo. Exorta um desprezo pela classe operária sem equivalente nos últimos séculos e obriga seus membros a usar um uniforme que, em outros tempos, caracterizava os trabalhadores manuais e que por isso mesmo foi adotado. Erode sistematicamente a solidariedade da família e chama seu líder por um nome que é um apelo direto ao sentimento de lealdade familiar. Mesmo os nomes dos 4 ministérios que nos governam exibem uma espécie de descaramento na inversão deliberada dos fatos. O Ministério da Paz cuida dos assuntos de guerra. O Ministério da Verdade trata das mentiras. O Ministério do Amor pratica a tortura. E o Ministério da Pujança lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são acidentais e não resultam da mera hipocrisia. São exercícios deliberados de duplo pensamento. Pois somente reconciliando contradições é possível exercer o poder de modo indefinido. É a única maneira de quebrar o antigo ciclo. Se quisermos evitar para sempre o advento da igualdade entre os homens, se quisermos que os altos, como os chamamos, mantenham para sempre suas posições, o estado mental predominante deve ser forçosamente o da insanidade controlada.
Mas uma questão permanece quase ignorada até o momento. Por que não permitir o advento da igualdade entre os homens? Supondo que os mecanismos do processo tenham sido descritos de modo correto, por que fazer esse esforço monumental, tão minuciosamente planejado, para congelar a história num determinado ponto do tempo? A esta altura, chegamos ao segredo central. Como vimos, a mística do partido e, sobretudo, do núcleo do partido depende do duplo pensamento. Mais profundamente do que isso, porém, está o motivo original, o instinto jamais questionado que levou à tomada do poder e ocasionou o duplo pensamento, a polícia das ideias, a guerra contínua e todo o resto da parafernália necessária. Na verdade, essa razão consiste em... Winston se apercebeu do silêncio, assim como nos apercebemos de um ruído novo. Teve a impressão de que já fazia algum tempo que Júlia estava muito quieta, deitada de lado, nua da cintura para cima. Ela tinha o rosto acomodado na palma da mão e uma mecha escura caída sobre os olhos. Seu tórax subia e descia devagar e com regularidade. Júlia! Nenhuma resposta. Júlia, você está acordada? Nenhuma resposta. Júlia estava adormecida. Ele fechou o livro, depositou-o no assoalho com cuidado. Deitou-se e puxou a colcha sobre os dois. Afinal, ficara sem saber qual era o último segredo, pensou. Entendia o como, mas não entendia o porquê. Tal como o capítulo 3º, o capítulo 1º não lhe dissera nada que ainda não soubesse, apenas sistematizara o conhecimento que já possuía. Mas depois de lê-lo, entendeu mais claramente do que antes que não estava louco. O fato de ser uma minoria, mesmo uma minoria de um, não significava que você fosse louco. Havia verdade e havia inverdade. E se você se agarrasse à verdade, mesmo que o mundo inteiro o contradissesse, não estaria louco. Um raio amarelo do sol poente entrou em diagonal pela janela e veio pousar no travesseiro
travesseiro. Winston fechou os olhos. O sol no rosto e o corpo macio da garota tocando o seu despertaram nele um sentimento intenso, sonolento e confiante. Estava seguro, tudo ia bem. Adormeceu murmurando: sanidade mental não é uma coisa estatística, com o sentimento de que sua observação continha uma profunda sabedoria. 10. Quando acordou, Winston teve a sensação de ter dormido muito tempo. Porém, ao olhar para o relógio antiquado, verificou que eram apenas 8:30 da noite. Era um capricho e nada mais doce como um dia de abril, mas seu olhar azul de anil roubou para sempre a minha paz. Pelo jeito, a canção Piegas continuava fazendo sucesso. Ainda era ouvida em toda parte. Resistira à cantiga do ódio. Júlia acordou com a melodia, espreguiçou-se deleitosamente e saiu da cama. Estou com fome, disse. Vamos fazer um pouco de café. Que droga! O fogareiro apagou e a água está fria. Pegou o fogareiro e deu uma chacoalhada. Acabou o querosene. O velho Sherrington deve ter um pouco para nos emprestar. O gozado é que eu tinha certeza de que estava cheio. Vou me vestir, acrescentou ela. Parece que esfriou. Winston também se levantou e vestiu-se. A voz cantarolava, incansável. Dizem que o tempo tudo cura e que no fim sempre se esquece, mas risos e choros até parece que a vida passa e eles perduram. Afivelando o cinto do macacão, ele se aproximou da janela. O sol, pelo jeito, se escondera atrás das casas. Seus raios já não brilhavam no quintal. As lajes estavam molhadas, como se alguém tivesse acabado de lavá-las. E Winston teve a impressão de que o céu também fora lavado. Tão fresco e claro era o azul entre as coifas das chaminés. A mulher incansável marchava de um lado para o outro, entupindo e desentupindo a boca com pregadores, cantarolando e emudecendo, pendurando fraldas, infinitas fraldas.
Winston ficou pensando se ela seria uma lavadeira profissional ou simplesmente a escrava de 20 ou 30 netos. Agora Júlia estava a seu lado. Juntos olhavam com uma espécie de fascínio para a figura robusta lá embaixo. Ao observá-la em sua pose característica, braços grossos erguidos para alcançar o varal, nádegas protuberantes lembrando as ancas de uma égua. Winston percebeu pela primeira vez que a mulher era bonita. Nunca lhe ocorrera que o corpo de uma mulher de 50 anos, de dimensões assustadoras devido à maternidade, um corpo que o trabalho tornara rijo e grosseiro e que acabara adquirindo a textura vulgar de um nabo maduro demais, pudesse ser bonito. Mas assim era, e afinal de contas, refletiu ele, por que não haveria de ser? Aquele corpo sólido sem contornos, semelhante a um bloco de granito, e a pele vermelha e áspera estavam para o corpo da garota como as bagas das roseiras bravas estavam para as rosas. Mas por que a fruta devia ser considerada inferior à flor? Ela é bonita, murmurou ele. Deve ter no mínimo 1 metro de quadril, disse Júlia. É um estilo próprio de beleza, tornou Winston. Ele enlaçou a cintura esguia de Júlia, em que seu braço dava a volta sem dificuldade. Do quadril ao joelho, o corpo dela estava encostado no seu. Seus corpos não produziriam nenhuma criança. Era algo que jamais poderiam fazer. Só poderiam transmitir o segredo passando-o de boca em boca, de cérebro para cérebro. A mulher lá embaixo não tinha cérebro, tinha apenas 2 braços fortes, um coração afetuoso e um ventre fértil. Quantos filhos teria tido? Uns 15, tranquilamente. Tivera seu momento de florescimento, 1 ano talvez, em que desabrochara como uma rosa selvagem, depois inchara de repente como uma fruta fertilizada, tornando-se compacta, vermelha e áspera, e, a partir daí, sua vida passara a ser lavar, esfregar, serzir, cozinhar, varrer, lustrar, remendar, esfregar, lavar. Primeiro para os filhos, depois para os netos, ao longo de 30 anos sem interrupção.
Passado todo esse tempo, ela continuava cantarolando. A reverência mística que Winston lhe dedicava fundia-se de certa maneira ao aspecto do céu claro e sem nuvens que, por trás das coifas das chaminés, se estendia por distâncias intermináveis. Era curioso pensar que o céu era o mesmo para todos, na Eurásia e na Lestásia, assim como ali. E as pessoas que viviam debaixo do céu também eram muito semelhantes. Em toda parte, no mundo inteiro, centenas de milhares de milhões de pessoas, exatamente como aquela mulher. Pessoas que ignoravam a existência umas das outras, isoladas por muros de ódio e mentiras e todavia praticamente iguais, pessoas que não tinham aprendido a pensar, mas que acumulavam em seus corações, ventres e músculos a força que um dia subverteria o mundo. Se é que há esperança, a esperança está nos proletas. Sem ter lido o livro até o fim, Winston sabia que aquela devia ser a mensagem definitiva de Goldstein. O futuro pertencia aos proletas. E porventura ele podia ter certeza de que, quando chegasse a hora deles, o mundo erigido pelos proletas não seria